Olá, eu sou Marcelise Azevedo, advogada, especialista em direito previdenciário, e nós vamos falar no programa Saber Direito acerca da aposentadoria especial. O tema da aula de hoje é a conversão do tempo especial em tempo comum. Estão conosco aqui na nossa bancada os alunos Rafaela, Tomás e Bruna. Se vocês tiverem alguma dúvida acerca do tema debatido nessa aula, vocês podem enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, não esquecendo de identificar o tema da aula e o nome do professor. Na aula passada, nós tratamos os pressupostos de concessão da aposentadoria especial. E nessa aula, nós vamos tratar de um tema muito relevante, qual seja a conversão do tempo especial em tempo comum. Como nós falamos até hoje, até esse momento, a aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido àquelas pessoas que trabalharam sob a influência de agentes nocivos, e esses períodos de aposentadoria especial são períodos de 15, 20 ou 25 anos. Entretanto, existe uma categoria de profissional que pode eventualmente ter trabalhado em atividades especiais, sujeito a condições nocivas, porém não durante todo o período de trabalho. Apenas num curto período ou num período um pouco mais longo, mas não durante todo o período de 15, 20 ou 25 anos que determina a legislação. E como é que essas pessoas podem fazer, então, para obter o benefício previdenciário? O que a legislação diz a esse respeito? O que diz a jurisprudência sobre o direito à conversão do tempo especial em tempo comum? Vamos tratar desse assunto, então. Como eu disse anteriormente, quando o segurado, ao longo da sua vida laboral, exercer alternadamente atividades sob a influência de agentes nocivos, ou seja, atividade especial e atividades consideradas comuns, poderá requerer o benefício previdenciário considerando seu tempo especial. Importante destacar que não se tratará de uma aposentadoria especial, se tratará de uma aposentadoria por tempo de contribuição com a consideração do tempo em atividade especial. Trata-se, portanto, de um benefício previdenciário programado, um benefício que considera o tempo de contribuição. Nessas hipóteses, as hipóteses em que se vai buscar as conversões dos tempos especiais em tempo comum, é muito relevante que se traga, portanto, um elenco da legislação aplicável. Por quê? Porque a legislação aplicável no momento da prestação de serviço é a legislação que vai ser considerada para a contagem do tempo especial e conversão para tempo comum. A legislação que modificou grandemente o direito à aposentadoria especial foi a Lei 9.032 de 1995. Ela acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 57 da Lei 8.213 de 1991. Que passou a dispor que o trabalho exercido sob condições especiais ou que venham a ser considerados prejudiciais à saúde ou à integralidade física será somado após a respectiva conversão do tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social. O que significa isso? Essa é a essência da aposentadoria especial convertida. Isso significa que, a cada ano trabalhado sob condições especiais, será acrescido com um fator de conversão um tempo diferenciado, um tempo ficto, um tempo em que não foi efetivamente exercido um trabalho. Entretanto, para compensar o desgaste físico ocorrido naquela atividade, se faz a conversão do tempo de serviço. Quando o segurado exerce sucessivamente duas ou mais atividades consideradas insalubres ou perigosas, quando há uma combinação de agentes, ou então, durante o seu período laboral de 30 ou de 35 anos, ele está sujeito a condições insalubres diferentes, que dão direito a contagens de aposentadoria diferentes, ele também pode fazer essa contagem diferenciada, sempre levando em consideração a atividade preponderante. E o que seria a atividade preponderante? Apesar da legislação não estabelecer o que seja atividade preponderante, o entendimento jurisprudencial doutrinário entende que é aquela exercida a maior parte do tempo. Assim, a conversão do tempo de serviço trabalhado em condições especiais para tempo de atividade comum consiste na transformação daquele período com determinado acréscimo compensatório em favor do segurado, pois esse esteve sujeito ao trabalho perigoso, penoso ou de risco prejudicial à saúde.
É importante destacar um aspecto muito relevante. O segurado precisa estar de posse de todos os elementos que ele teria que estar de posse para buscar a aposentadoria especial, também para a conversão. Assim, a mesma documentação que se utiliza para a contagem de uma aposentadoria especial, estrito sensu, ou seja, aquela aposentadoria com 25 anos de serviço, também é utilizada para a contagem dos tempos que vão ser convertidos. Os laudos ambientais, os formulários, toda a documentação necessária para a comprovação de período é absolutamente a mesma, que é exigida pelo INSS, e o segurado tem que ter posse dessas documentações para poder levar ao INSS e assim pedir o seu tempo, a sua contagem diferenciada de tempo de serviço. Importante destacar que a mesma lei que anteriormente citada, a 9.032 de 95, que estabeleceu a possibilidade da conversão de tempo de serviço especial para o tempo comum, também fez uma modificação relevante nessa discussão. Por quê? Porque ela impediu o inverso, qual seja, a conversão do tempo comum em tempo especial, que até 1995, até o advento dessa lei, era possível. Restou ao segurado, então, apenas a conversão contrária da atividade especial em atividade comum. Importante mais um destaque nesse momento. A edição dessa lei não pode ser aplicada retroativamente, ou seja, essa restrição, a restrição que impede a conversão de tempo comum em especial, só pode ser aplicado em momentos posteriores à edição da lei, em razão da existência do direito adquirido. Voltamos então à questão da conversão do tempo especial em tempo comum. Apesar de parecer complexo, parecer um elemento que necessita de muita averiguação legislativa, a conversão do tempo especial em tempo comum é mais uma regra matemática do que uma regra previdenciária. O que acontece? Para como é feita essa conversão? É bastante simples, apesar de parecer complexa a discussão. O fator de conversão é o resultado da divisão do número máximo de tempo comum pelo número máximo de tempo especial. Vamos exemplificar. O tempo máximo comum de atividade para um homem são 35 anos, o tempo máximo exigido pela legislação previdenciária. O tempo mais comum, o tempo que mais ocorre dentro da aposentadoria especial são os 25 anos de serviço. O mais comum é que a pessoa tenha que exercer uma atividade por 25 anos para ter direito a uma aposentadoria especial. Como é feita a conversão, então? Se divide o tempo máximo comum, 35 anos, por esse tempo máximo da aposentadoria por tempo especial. Portanto, para a aposentadoria mais comum, se dividiria 35 anos por 25 anos, chegando-se ao fator de conversão 1.4, que é o mais comum. E o que se faz com esse fator de conversão 1.4? Para que serve esse número 1.4? Para multiplicar o tempo de trabalho. Um exemplo, se a pessoa trabalhou 10 anos sujeita a uma atividade insalubre, atividade insalubre que lhe daria direito a uma aposentadoria especial por 25 anos. O fator de conversão dessa pessoa é 1.4. Vai se multiplicar esses 10 anos de serviço por 1.4 e se chegar a um tempo de serviço que será somado ao tempo de serviço comum. Mais tarde, nós vamos tentar fazer uma explicação ainda mais didática para se chegar a um absoluto entendimento sobre essa questão. Outra questão muito relevante é se o segurado desempenhou diversas atividades sujeitas às condições especiais sem completar o tempo necessário em nenhuma delas. Poderá haver conversão de tempo? Sim. Poderá converter tempo de uma para outra, considerada, como eu disse anteriormente, a atividade preponderante, qual seja, a de maior tempo de exposição, não aquela em que há maior tempo para a contagem da aposentadoria especial, sim aquela em que ele ficou exposto por mais tempo. O decreto 3.048 de 99, no seu artigo 70, admite a contagem diferenciada do tempo de serviço especial na conversão para tempo comum. Ou seja, toda a normativa que se iniciou com a Lei 9.032 de 95, em 99 foi regulamentada pelo decreto 3.048
seu artigo 70, para estabelecer as normas que permitem a conversão do tempo especial. Nesse aspecto, vamos fazer um destaque, vamos fazer um diferencial sobre a questão da contagem de tempo de serviço, da conversão de tempo especial para tempo comum. Isso por quê? Porque a legislação que rege a aposentadoria especial se modificou muito desde 1960, desde a Lei Orgânica da Previdência Social. As maiores modificações ocorreram a partir da Lei 9.032 de 95. O Instituto da Aposentadoria Especial, então, sofreu muitas modificações. E a relevância disso é tremenda. Por quê? Porque o objetivo principal dessas modificações foi não mais permitir o enquadramento do tempo especial conforme a atividade profissional. Como nós dissemos em aulas anteriores, por muito tempo o enquadramento da atividade como especial se dava pelo simples exercício de uma atividade de acordo com a denominação da profissão. Por exemplo, bastava ser engenheiro eletricista para fazer jus a uma contagem diferenciada de tempo de serviço. Bastava ser petroleiro para fazer jus a uma contagem diferenciada de tempo de serviço. O que a nova legislação veio trazer? Veio trazer uma possibilidade de contagem de tempo especial apenas quando há efetivo exercício da atividade. Ou seja, passou a se exigir do segurado a comprovação de exposição àquele agente nocivo. Aqueles agentes nocivos que nós já citamos, os agentes nocivos físicos, os agentes nocivos químicos, agentes nocivos biológicos. Então, a partir de 1995, houve uma grande modificação legislativa e é sobre essa questão da modificação legislativa e os efeitos para a conversão de tempo especial em tempo comum que nós vamos passar a tratar agora. Por que esse tema é relevante? Porque esse tema causou grandes discussões no judiciário e somente a partir de 2011 a questão foi definitivamente pacificada através do julgamento ocorrido no STJ. Muito bem. Após a edição da Lei 9.032, de 95, outras várias leis vieram a reboque, alterando as regras de concessão do benefício a ponto de provocar um equívoco de interpretação. O equívoco de interpretação que ocorreu no INSS e que foi corroborado em alguns momentos pelo Judiciário. E qual foi esse equívoco interpretativo? Foi de se considerar que a legislação aplicável ao segurado que viesse a buscar o direito à contagem diferenciada do seu tempo de serviço fosse a vigente à época em que ele implementou todas as condições para a percepção do benefício. Vamos explicar essa situação. O segurado trabalhou sob condições insalubres, sob algum efeito de agente nocivo durante um determinado período em que a legislação entendia que aquele agente nocivo era insalubre ou um período em que se entendia que aquela atividade era insalubre. Esse segurado vai a uma agência do INSS buscar seu benefício previdenciário. Quando ele chegava na agência do INSS, ele recebia a seguinte informação: como ele não era aposentado, nem podia se aposentar naquele momento em que ele esteve sujeito àquela condição insalubre, ele não tinha mais direito de fazer aquela contagem diferenciada. Vejam que situação. No momento em que se exerceu aquela atividade, ela era considerada uma atividade que dava direito à aposentadoria especial. No momento em que esse segurado buscou o direito junto à agência do INSS, a legislação que havia se modificado já não mais permitia aquela contagem diferenciada, aquela contagem comum especial. O que fazer, então? O que esse segurado poderia fazer? Esse segurado passou, então, a buscar o judiciário, buscar no judiciário a resposta para essa dúvida, para essa inquietação. E o que o judiciário entendeu? O judiciário teve posições bastante diferentes durante uma boa parte do seu entendimento. O entendimento não foi acolhido pelo judiciário. Nós veremos adiante, quando formos tratar do recurso repetitivo julgado perante o STJ, como essa questão se resolveu. Por enquanto, é importante sabermos que o judiciário começou a entender que as disposições introduzidas pela nova legislação não poderiam alcançar fatos consolidados e reconhecidos como de natureza especial pela legislação anterior, vigente à época da prestação de serviço. O judiciário começou a entender, então, que aquele direito era um direito adquirido,
como a atividade foi exercida naquele momento em que a legislação permitia a contagem diferenciada, daquela forma, então, deveria permanecer. A jurisprudência também começou a se firmar no sentido de reconhecer o direito adquirido ao cômputo e à conversão do tempo especial anterior às modificações introduzidas em 98, pela Emenda Constitucional 20 de 98. Aqui surgiu um grande ponto de debate, também mais na frente discutido pelo recurso repetitivo. Por quê? Porque a Emenda Constitucional 98 introduziu grandes modificações também na questão da aposentadoria especial. O que começou a entender o Judiciário, que já é o entendimento, então, desse segurado? Que deve ser reconhecido o direito adquirido de segurado à conversão do tempo especial pela legislação anterior e que esse direito se incorporou ao seu patrimônio. Ou seja, como ele exerceu atividade naquele momento ele começou, então, a ter um direito incorporado ao patrimônio previdenciário dele. E que podia ser exercido quando melhor lhe conviesse. Por que essa discussão é tão interessante? Porque o direito previdenciário, o direito à aposentadoria, é um direito que vai sendo adquirido ao longo de um tempo muito longo. As pessoas precisam trabalhar muitos anos para adquirir o direito à aposentadoria. Se, entretanto, nesse período bastante longo, para as mulheres de 30 anos, para os homens de 35 anos, começam a surgir inúmeras modificações legislativas, as pessoas nunca vão ter segurança de que direito elas estão adquirindo. De, afinal de contas, que direito vai ser aquele que vai reger a atividade dela, vai reger a aposentadoria dela no momento em que ela completar as condições de elegibilidade. O que são as condições de elegibilidade? As condições de elegibilidade são ter a idade mínima para aposentadoria, ter o tempo mínimo de contribuição, preencher o requisito da carência, que são os números de contribuições mínimas. Então, o que a jurisprudência estava entendendo, ao contrário do INSS? Que essa pessoa tinha adquirido aquele direito e que no momento em que ela se tornasse elegível, ou seja, no momento em que ela preenchesse os requisitos de elegibilidade, ela poderia buscar esse direito e incorporar esse direito ao patrimônio jurídico dela para exercer o direito à aposentadoria especial ou à contagem diferenciada de tempo de serviço. As regras de conversão de tempo de atividade especial para tempo de atividade comum se aplicam, então, ao trabalho prestado em qualquer período, de acordo com a legislação vigente no período em que foi prestado o trabalho. Como eu disse antes, essa questão foi debatida muito e bastante discutida no âmbito do judiciário, o que levou à necessidade de uma decisão definitiva da STJ sobre a matéria. O STJ recebeu, então, tantos recursos discutindo essa questão, discutindo se poderia haver a conversão do tempo especial em tempo comum. Essa conversão também seria possível após 1998, que ele precisou reunir todos os recursos em um recurso apenas, em uma discussão apenas, e, portanto, traçar um entendimento jurisprudencial definitivo. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu em abril de 2011, no julgamento de um recurso repetitivo, no âmbito da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Essa decisão, ela definiu que o tempo de serviço exercido em atividades especiais pode ser contado com esse acréscimo, pode ser, portanto, convertido em tempo comum com acréscimo derivado do tempo de conversão, mesmo após maio de 98, advento da Emenda Constitucional 20, para fins de aposentadoria comum. O caso, como eu disse anteriormente, foi tratado sob o regime dos recursos repetitivos, que está previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil. E, em razão de ter sido tratado no âmbito dos recursos repetitivos, passou a servir de parâmetro para a solução de outros casos semelhantes que foram sobrestados nos tribunais e no próprio STJ. Então, como eu disse antes, era uma questão bastante controvertida, muito polêmica, muito controversa, que levou muitas pessoas ao judiciário e, portanto, foi necessária a intervenção da STJ para se buscar uma decisão definitiva. E o que o STJ decidiu?
a decisão da terceira sessão seguiu o posicionamento anterior da quinta turma do próprio STJ e mudou a jurisprudência do tribunal. Apenas a quinta turma tinha uma posição favorável ao segurado. Antes, era um entendimento do STJ que a conversão do tempo especial em comum só era possível em relação às atividades exercidas até 28 de maio de 98, que é a data de advento de uma lei que estabeleceu a impossibilidade dessa conversão. O STJ, então, julgando o recurso repetitivo, entendeu que não, que mesmo após 1998, mesmo a atividade exercida após 1998, poderia ser objeto de conversão. E isso, apesar de parecer óbvio, não era. E por que parece óbvio? Porque se houve o exercício de uma atividade prejudicial à saúde, prejudicial à saúde daquele trabalhador, daquele segurado, não havia dúvida, pelo menos não por parte dos segurados, que esse direito tinha que ser exercido. Até porque o bem defendido por esse benefício previdenciário é a saúde do trabalhador. A outra questão que foi analisada pela terceira sessão foi o fator de conversão aplicável ao tempo em que o trabalhador desempenhou as atividades especiais. Por quê? Porque também havia uma dúvida se o fator de conversão seria um fator de conversão do momento em que se faz o requerimento do benefício previdenciário ou se o fator de conversão seria o fator de conversão do momento em que houve o exercício da atividade. Tudo isso foi objeto de controvérsia durante muito tempo nos tribunais. Vejam que a modificação legislativa é de 1995 e 1998. E essa definição jurisprudencial só aconteceu em 2011. Ou seja, durante todo esse período, um período superior a 10 anos, essas questões tramitaram no judiciário, abarrotando o judiciário para discutir essa matéria. Tamanha a controvérsia e a polêmica. Muito bem. O relator daquele processo entendeu que a Lei de Benefícios, a 8.212, garante ao segurado o direito de somar os períodos em que trabalhou sob exposição a agente nocivo. Ele entendeu, portanto, que a legislação base da Previdência, a Lei de Benefícios, considera possível a conversão de tempo especial em tempo comum. Ele partiu, então, da premissa de que a principal legislação entendia que, sim, era possível a conversão. E ele foi além para entender que essa conversão era possível e era possível considerando a legislação e as premissas existentes no momento em que se exerceu a atividade. Não em outro momento, não de acordo com a legislação na época da entrada no requerimento, mas sim do exercício da atividade. Então, o que entendeu o legislador? Que, para cada ano de trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, aplica-se um fator de conversão, o qual varia conforme a atividade e o tempo mínimo exigido para a aposentadoria especial. Aquela regrinha de conversão que nós falamos lá na frente, a divisão do tempo máximo de contribuição pelo tempo da aposentadoria especial. A questão estava, então, em saber qual fator a ser adotado na conversão para fins de aposentadoria comum. Se o fator da época da prestação de serviço ou da data do requerimento. E o relator passou bastante tempo nessa discussão. Por quê? Porque essa discussão é fundamental para o direito que está sendo buscado. Por quê? Porque com tantas modificações legislativas, ficava difícil para o trabalhador, muitas vezes, entender por que, ao final de um período elaborado um especial, mesmo somado com o tempo comum, ele não conseguia, portanto, uma melhora no seu tempo de contribuição total. O ministro que julgou esse processo, o ministro relator desse processo, analisou a matéria considerando principalmente uma alteração que foi feita no decreto 4.827 de 2003, que é no regulamento da Previdência Social. O regulamento da Previdência Social é o atual decreto 3.048 de 99. Então, houve uma modificação legislativa nesse decreto, decorrente de um outro decreto, do decreto 4.827 de 2003. Então, o entendimento assente nos tribunais
tem sido de que a comprovação do tempo de atividade especial rege-se pela legislação em vigor na ocasião que é efetivamente exercida. Em 2003, essa compreensão jurisprudencial, que ainda não era do STJ, ela foi levada, então, para esse decreto. E o ministro, então, entendeu que esse decreto estava correto. E, então, passou a utilizar o mesmo entendimento para as decisões preferidas no STJ. Foi incluída também a determinação de que as regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum aplicariam-se, então, ao trabalho prestado em qualquer período. E que a adoção de um ou de outro fator de conversão dependeria tão somente do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral. Ou seja, deveria corresponder ao valor tomado como parâmetro numa relação comum. Por que a contagem de tempo especial é tão relevante? Por que a conversão de tempo especial em tempo comum é um assunto que gerou tanta controvérsia e tanta polêmica? Principalmente, e em maior razão, no meu entendimento, em razão do fator previdenciário. Por quê? O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é uma regra que, considerando o tempo de contribuição e a idade, além da expectativa de vida, faz um cálculo, e esse valor localizado nesse cálculo é aplicado à renda mensal inicial do trabalhador, para saber quanto que ele vai receber da Previdência depois de computados todos os seus tempos. Por que esse aspecto é tão relevante para o fator previdenciário? Porque a contagem diferenciada do tempo de serviço, a contagem do tempo especial, convertido em tempo comum, ele contribui para o aumento do tempo de contribuição total. Vamos dar um exemplo. Trabalhador que exerceu períodos de atividade especial e períodos de atividade comum. Quando ele junta todos os períodos dele, ao invés de ele ter um período de 35 anos, período mínimo para aposentadoria, ele pode ter um período maior, um período de 40 anos ou um período de 42 anos de contribuição, considerando o tempo especial. Somado à idade dele, e somado aos outros elementos do fator previdenciário, ele pode ter um fator previdenciário, muitas vezes, até mesmo superior a 1. Tendo um fator previdenciário superior a 1, ele vai fazer jus aos proventos integrais, ou seja, a totalidade da renda mensal inicial localizada. A renda mensal inicial de cada trabalhador, de cada segurado, importante destacar, é uma soma. É uma média. É a média das melhores contribuições vertidas de 1994 até o momento da aposentadoria. As 80% melhores contribuições são consideradas, as 20% piores são desconsideradas, se faz a média. E essa média gera a renda mensal inicial. O fator previdenciário é incluído nessa renda mensal inicial para se chegar ao valor final. Quando o trabalhador tem a possibilidade de melhorar seu fator previdenciário, ele também tem a possibilidade de melhorar sua renda mensal inicial. Então, para o trabalhador é muito relevante poder fazer uma contagem diferenciada de tempo de serviço. É bastante relevante para ele poder acrescentar tempo de contribuição, mesmo que ficto, em razão da conversão de tempo de serviço, para melhorar, então, sua renda mensal inicial. Outro aspecto relevante é que o trabalhador pode querer levar esse tempo especial para o regime próprio de previdência. Ele pode ter exercido atividade especial no regime geral e querer levar essa atividade especial para o regime próprio. No regime próprio, que tem regras diferenciadas, a aposentadoria por tempo de contribuição, em muitas situações, também se dá aos 35 anos. E em outras situações, esse tempo de contribuição pode reduzir a idade mínima. Por exemplo, se a pessoa que está vinculada ao serviço público tem tempo de contribuição total de 35 anos, mas não alcançou ainda a idade mínima para aposentadoria no serviço público, ela pode, contando o tempo especial e aumentando o tempo total de contribuição, diminuir diminuir anos na idade. Um exemplo, a pessoa tem 35 anos de contribuição e descobre que tem tempo especial. Faz a contagem de tempo especial e acrescenta ao seu tempo de contribuição mais 5 anos. Entretanto, ela não tem idade mínima ainda. Ela não alcançou a idade mínima que o serviço público exige. Como ela ultrapassou os 35 anos, cada ano a mais, além dos 35, reduz 1 ano na idade dela. Ou seja, se ela precisa de ainda 5 anos para se aposentar, porque ainda não completou
o limite etário, ela vai, a cada ano que ultrapassar os 35 anos, diminuir um ano na idade. Isso é muito relevante. Isso pode fazer com que a pessoa se aposente com uma idade um pouco inferior àquela que talvez fosse possível de se aposentar. E essa regra, a regra da diminuição da idade em razão do tempo de contribuição, é uma regra que está expressa na Emenda Constitucional 47. Se a pessoa tem um tempo especial fora do serviço público e quer contar no serviço público, esses tempos de conversão, essa conversão do tempo especial em tempo comum é bastante interessante e muito utilizada. Vamos falar um pouco agora sobre as questões relativas à jurisprudência em torno da conversão do tempo. Quais são as discussões mais relevantes? Quais são as categorias que eventualmente têm problema com relação a essas questões? Como que essa discussão se dá no âmbito da jurisprudência até o momento, mesmo existindo o entendimento já consolidado do STJ? Mesmo com o entendimento consolidado do STJ, ainda surgem discussões. As principais discussões que acontecem no judiciário em relação à conversão do tempo especial em tempo comum referem-se àqueles períodos em que bastava a pessoa estar vinculada a uma determinada atividade profissional, não precisando demonstrar a exposição ao agente nocivo para ter direito a uma contagem diferenciada. A sistemática atual, no âmbito das agências do INSS, é no sentido de indeferir os pedidos. Um exemplo, um engenheiro eletricista que exerceu sua atividade durante o período em que não havia necessidade de comprovação de exposição ao agente. Bastava ser um engenheiro eletricista para fazer jus a esse direito. Ele vai à agência do INSS e, chegando lá, entende o segurado que tem direito àquele benefício. O atendente diz, não, infelizmente o senhor não faz jus a esse benefício, uma vez que o senhor não conseguiu me comprovar o exercício de uma atividade insalubre ou então a exposição àquele agente nocivo. Esse segurado acaba precisando ir ao judiciário para dizer que, no momento em que ele exercia aquela atividade, em 1990, ele sim faria jus à contagem diferenciada, se tivesse pleiteado o direito naquele momento. O segurado busca isso agora perante o judiciário apenas. Por quê? Porque, se não for ao judiciário, o entendimento padrão, o parâmetro de entendimento nas agências do INSS é que aquele tempo, infelizmente, não está sendo comprovado pela documentação e não pode, portanto, ser exercido. Esse é um exemplo bastante comum. Outro exemplo bastante comum tem a ver com a questão do ruído. Por quê? Durante um período, houveram modificações legislativas com relação à quantidade de decibéis que levavam a se considerar uma atividade de disposição a ruído como insalubre ou como atividade que merecia a contagem diferenciada de tempo de serviço. Se a pessoa exerceu aquela atividade naquele período, de acordo com aquela quantidade de decibéis, ela leva aquele direito, então, para o momento em que ela busca a aposentadoria. Essa discussão é bastante relevante. Muitas vezes nos deparamos com laudos que estabelecem o limite correto, o limite que daria direito à aposentadoria especial. Entretanto, indo a uma agência, muitas vezes é considerado que aquele limite não é mais o limite atual de ruído exigido para dar direito à aposentadoria especial e o direito é indeferido. Mais uma vez, essa pessoa precisa buscar o judiciário para resolver essa questão, ou, pelo menos, para discutir o seu direito. Isso é bastante comum, acontece em várias situações e tem um pouco a ver também com a quantidade de modificações legislativas que aconteceram desde 1995 até agora. Muitas vezes, os entendimentos em torno dessas questões ficam mesmo um pouco confusos. Para quem vai estudar a aposentadoria especial, então, é fundamental estar absolutamente atento às modificações legislativas. Ler cada um dos elementos que foram modificados, ler aonde aquela legislação foi modificada, aonde foi mantida e, principalmente, para ter um conhecimento mais aprofundado, também entender as modificações jurisprudenciais, que não foram poucas. Como vocês viram, desde 1998 se discute a conversão de tempo especial em tempo comum e somente em 2011, através do julgamento do recurso repetitivo perante o STJ, essa questão recebeu uma pacificação, um entendimento final sobre a questão.
Outro aspecto importante que nós falamos apenas de passagem no começo dessa aula foi com relação à documentação. Sempre importante destacar que, assim como quando se vai buscar uma aposentadoria especial pura, como costumamos dizer, ou seja, aquela aposentadoria especial em razão da exposição durante 15, 20 ou 25 anos a um agente nocivo, na conversão de tempo especial em tempo comum, também há necessidade de ter em mãos a documentação necessária. Quando se tratava de uma atividade que dava direito à aposentadoria especial, pelo simples fato de estar enquadrado no rol de atividades que dava direito, é necessário, obviamente, comprovar que se está inscrito naquela atividade. Ou seja, havendo necessidade, trazer a documentação que comprove que aquela pessoa era engenheiro eletricista. Diplomas, carteira de trabalho, carteira com inscrição no seu órgão de classe. Não há, infelizmente, como se fazer comprovação de outra maneira. E essa prova é obrigação do segurado. Se esse segurado também tem outros documentos importantes, como os laudos ambientais e os formulários particulares, os formulários pessoais desse trabalhador, essa documentação também tem que ser levada a uma agência do INSS quando fosse pedir a conversão. E qual é o pedido que esse trabalhador faz? Isso é muito importante também. Por quê? Porque esse trabalhador que vai à agência buscar a aposentadoria, ele tem que ter certeza que ele preencheu os requisitos para a aposentadoria que ele pretende. E é importante dizer isso. Ele não pretende uma aposentadoria especial. Ele pretende uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele pretende uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem que estar atento para o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição. Ele precisa saber, então, se ele preencheu a carência, ele precisa saber se ele tem um tempo mínimo de contribuição. De nada adianta ter um tempo especial para ser convertido em tempo comum, mas, entretanto, não preencher os demais requisitos. Um dos requisitos muito relevantes, que também deve ser considerado, é a perda da qualidade de segurado. Para se requerer no benefício previdenciário, é importante que esse segurado continue sendo segurado. Ou seja, ele não pode passar longos períodos sem contribuir para o sistema. As contribuições para o sistema têm que ser vertidas mensalmente. Para que não se contribua mensalmente, tem que se estar desvinculado de atividade laboral remunerada. Esses períodos de desvinculação da atividade laboral remunerada, eles se estendem no máximo por 36 meses. O máximo que se pode passar desvinculado da atividade laboral remunerada e sem a perda da qualidade de segurado são 36 meses. Então, todos os elementos que são relevantes para a aposentadoria por tempo de contribuição têm que estar presentes e todos os elementos que seriam considerados para uma concessão de aposentadoria especial. Daí, muitas vezes, a dificuldade de, perante um agente do INSS, comprovar seu direito. Mas é sempre importante juntar toda a documentação e, havendo necessidade, buscar também as instâncias administrativas do INSS, as juntas de recurso, o Conselho de Recursos de Previdência, para se discutir também no âmbito administrativo o direito e a conversão que é direito dessa pessoa. Vamos agora falar muito rapidamente, apenas para deixar bem claro, a questão relacionada ao fator de conversão. Como é que, então, se faz a somatória do tempo de contribuição total? A somatória de tempo de contribuição total é feita, então, somando tempo comum, e aí vamos usar de novo o exemplo do engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista que trabalhou durante 10 anos com direito à aposentadoria especial e trabalhou 25 anos com uma atividade considerada atividade comum. Esse caso específico, a gente pode acrescentar ainda uma dificuldade. Nesse período da atividade comum, ele não exerceu nenhuma atividade considerada especial, apesar de ser engenheiro eletricista. Ele ficou em funções administrativas. Então, ele tem 10 anos em que ele era engenheiro eletricista e ele pode ter esse tempo convertido. Ele vai pegar 10 anos, vai multiplicar por 1,4. Esse período de 10 vezes 1,4, esses 14 anos, ele vai somar aos 25 anos posteriores dele. Então, ele vai ter 14 anos, mais 25 anos, ele vai ter 39 anos de serviço total. 39 anos de tempo de contribuição. Portanto, essa vai ser a base da aposentadoria dele. 39 anos de tempo de contribuição. Ele não precisa ter o requisito da idade mínima, porque esse requisito não existe na aposentadoria por tempo de contribuição.
ele então vai requerer seu benefício previdenciário, e nesse benefício previdenciário vão fazer a conta do fator previdenciário. A conta do fator previdenciário vai ser uma conta feita considerando esse tempo total de 39 anos, o que vai ser muito mais benéfico do que se ele tivesse apenas os 35 anos de contribuição, sem o tempo convertido. Muitas vezes as pessoas podem imaginar que o tempo de conversão é um tempo pequeno, que não pode ser, que não deve ser considerado, que não vai ser relevante. Acontece que no momento em que se vai buscar aposentadoria, qualquer tempo vale. Às vezes por um mês, 2 meses, 6 meses, não se consegue o tempo total de 35 anos. Daí a relevância desse tempo especial, dessa contagem diferenciada de tempo de serviço. Outro aspecto relevante que é importante destacar, refere-se à questão do direito adquirido. Nós já falamos bastante aqui do direito adquirido. Do direito adquirido no sentido de que o direito se adquire no momento em que se exerce a atividade. Esse aspecto é muito relevante, por quê? Porque não em todos os entendimentos jurisprudenciais esse direito adquirido ficou preservado, ficou entendido. Por quê? Porque muitas vezes são criadas regras de transição para se definir um determinado direito, para se abarcar uma determinada situação. Nessa situação do direito à contagem diferenciada de tempo de serviço, o entendimento jurisprudencial foi que, não, o direito adquirido é exatamente aquele do momento em que se exerceu a atividade. Não há regra de transição, não há necessidade de se fazer uma tabela diferenciada para se abarcar essas modificações legislativas. E se fosse o caso, seria uma tabela realmente bastante longa, bastante extensa, uma vez que as modificações legislativas foram inúmeras, como a gente viu lá na primeira aula, em que a gente ainda estava falando da legislação que rege a aposentadoria especial. Como eu disse também anteriormente, é relevante a questão do direito adquirido, por quê? Porque o objetivo principal dessas modificações foi não mais permitir o enquadramento do tempo especial conforme a atividade profissional. Como eu disse anteriormente, essa é a pedra de toque das modificações legislativas. Não permitir mais que as pessoas pudessem se aposentar sem ter ficado expostas a um agente nocivo. Pode parecer que há uma certa incongruência entre os entendimentos. Uma incongruência entre o entendimento de que há direito adquirido a uma determinada situação jurídica e a modificação legislativa veio para consertar, resolver uma situação que parecia injusta. De fato, fica-se numa situação delicada. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa, apesar de estar colocada numa atividade profissional em que deveria estar exposta à atividade de risco, exerceu essa atividade profissional fora da área de risco. Entretanto, infelizmente, apesar da aparente injustiça, ela fazia jus a essa diferenciação. Ela fazia jus a essa diferenciação em razão do que decidia a legislação. E se nós não acompanharmos o que entende a legislação, nós estaremos sujeitos à insegurança jurídica e à impossibilidade de saber até onde vai o direito de cada um e como esse direito pode ser exercido. Então, apesar de parecer incongruente se garantir o direito que parecia ser injusto, uma vez que a pessoa não estava exposta à atividade insalubre e fazia jus à contagem diferenciada, e por isso, então, as modificações legislativas, apesar disso, o entendimento principal é de que o direito adquirido é superior, é um princípio maior e que deve ser, então, salvaguardado nesse tipo de situação. Essas modificações legislativas todas das quais falamos, todas elas foram sendo colocadas e colacionadas nos entendimentos jurisprudenciais, interpretadas pelos entendimentos jurisprudenciais. Quem quiser se aprofundar no entendimento da aposentadoria especial, precisa necessariamente buscar, além do entendimento jurisprudencial, também buscar na literatura uma explicação
para o momento histórico de cada uma dessas legislações, porque o fato é que havia um contexto histórico em torno dessas modificações legislativas, e o contexto histórico da modificação legislativa de 1995 foi um contexto em que as aposentadorias especiais eram muitas, eram concedidas muito mais aposentadorias especiais do que hoje, e o contexto histórico que levou à modificação foi no sentido de se buscar reduzir o número de aposentadorias especiais e, assim, reduzir os gastos da Previdência Social com pessoas que se aposentavam com um tempo de contribuição inferior e que ficavam vinculadas ao sistema por muito mais tempo, porque muitas vezes as aposentadorias são concedidas em realmente idades bastante baixas. É bastante comum pessoas que se aposentaram pela especial com 48 anos de idade, com 45 anos de idade, exercendo um direito que tinham, entretanto, ficando vinculadas ao sistema por muito tempo. Vamos agora aqui ver com os nossos alunos se eles têm alguma dúvida com relação a esse tema da aposentadoria especial, esse tema específico da contagem diferenciada do tempo de serviço. Professora, se eu não tiver o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria especial, eu poderei utilizá-lo para a concessão de outro benefício? Essa pergunta é bastante interessante. Por quê? A gente aqui falou durante todo o tempo, durante toda a aula, sobre a conversão do tempo especial em tempo comum, não é isso? Para efeitos de aposentadoria por tempo de contribuição. E os outros benefícios previdenciários? Por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria por algum benefício de risco, como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Bom, por que nós só falamos da aposentadoria por tempo de contribuição? Porque o mais comum é que a pessoa busque converter seu tempo especial em tempo comum para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Uma vez que, para a aposentadoria por invalidez e para a aposentadoria por idade, não há necessidade de um tempo de contribuição a ser calculado, há necessidade de carência. Então, a gente fala da aposentadoria por tempo de contribuição porque é o mais comum, é o mais natural. Então, pode ser utilizado o tempo especial para outro tipo de aposentadoria, se a pessoa não alcança o tempo mínimo de 25 anos, pode. Se com 23 anos essa pessoa se invalidar, por exemplo, ela pode. Esses 23 anos vão ser considerados para sua aposentadoria por invalidez. Se com 23 anos de tempo especial essa pessoa tem tempo para aposentadoria por idade, esse tempo também vai ser considerado. Nenhum tempo é desconsiderado. O que acontece, e é mais comum, é a conversão do tempo especial em tempo comum para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mais alguma pergunta? Sim, há alguma diferença na conversão do tempo especial em tempo comum para homens e mulheres? Quais são elas? Sim, há uma diferença. E essa diferença surge do quê? Daquela regrinha matemática da qual falamos. Como o tempo máximo de contribuição exigido para o homem são 35 anos de contribuição e para a mulher são 30 anos de contribuição, existe uma diferenciação. Por quê? Porque na hora de se fazer a divisão do tempo máximo de contribuição pelo tempo da aposentadoria especial, vai se verificar que o fator fica diferente. Então, o mesmo exemplo que nós utilizamos, 35 anos dividido por 25 anos, dá um fator de conversão de 1,4 para o homem. Para a mulher, serão 30 anos de contribuição divididos por 25 anos, no tempo de aposentadoria de 25 anos, que gera um fator de conversão de 1,2. Se fizermos a conta, vamos verificar que, na verdade, o tempo de contribuição da mulher, sendo 30 anos, o fator de conversão acrescenta menos tempo. Né? Então, a mulher, ao invés de ter, em 10 anos, um acréscimo de 4 anos, ela tem um acréscimo de apenas 2 anos. É uma diferenciação, sim, em razão do fato de que a mulher tem um tempo de contribuição exigido inferior ao homem. Então, tem uma diferenciação, essa diferenciação não é prejudicial à mulher, uma vez que ela tem um tempo de contribuição inferior. Né? Então, não é uma situação que deixe a mulher numa situação de diferenciação negativa com relação ao tempo de contribuição. São essas as perguntas? Então, nós vamos agora tratar muito rapidamente, só para finalizar essa questão do tempo de contribuição, vamos tratar muito rapidamente sobre essa questão dos tempos de conversão. Como eu disse anteriormente, os fatores de conversão, 1,4 para homem, 1,2 são os mais comuns, aplicados ao tempo
de trabalho e somado ao tempo comum. Ao final, vai se ter um tempo de trabalho total superior ao que se teria sem a conversão, e esse tempo de trabalho total é acrescentado lá na fórmula do fator previdenciário. E se houver uma modificação na fórmula do fator previdenciário? Ou se houver uma modificação na modalidade da contagem de tempo de contribuição especial? O que acontece com esse direito à aposentadoria especial? O que acontece com essa conversão? Não acontece nada. Por quê? Por causa do direito adquirido, como falamos anteriormente. O que vai acontecer vai ser uma adaptação do Instituto da Conversão de Tempo Especial em Tempo Comum às modificações legislativas. E por que falar desse assunto? Porque a todo momento a gente ouve falar, existem discussões acontecendo perante o nosso Congresso e na sociedade acerca das modificações das regras de aposentadoria. E isso traz insegurança. As pessoas ficam imaginando que talvez uma modificação legislativa faça com que essa pessoa perca esse direito. Não, isso não vai acontecer. O que nós temos visto, em razão da jurisprudência, da doutrina, dos julgados até agora, é que a tendência é de preservação desse direito. É de trazer esse direito para o trabalhador e permanecer com esse direito aderido ao patrimônio jurídico do trabalhador. Bom, então nós falamos acerca da conversão do tempo especial em tempo comum. Nós falamos acerca das mudanças legislativas que geraram o direito à contagem especial do tempo de serviço e conversão do tempo especial em tempo comum. Falamos também, nessa oportunidade, sobre as modificações jurisprudenciais. A jurisprudência foi se adequando para trazer um entendimento mais favorável ao segurado hoje. Também falamos da necessidade de se buscar na aposentadoria especial e na contagem do tempo especial a reunião de todos os elementos de prova que se utilizaria para a aposentadoria por tempo de contribuição e para a aposentadoria especial como um somatório desses elementos de prova para se buscar o direito à conversão do tempo especial. Tudo isso para se dizer que o que mais ocorre dentro do ordenamento jurídico brasileiro e nos pedidos do INSS é exatamente a conversão do tempo especial em tempo comum. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que nós discutimos aqui, vocês podem mandar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, sem esquecer de identificar o tema da aula e o nome do professor. Se vocês quiserem rever as aulas, vocês podem acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. E vocês também podem assistir outros programas da família Saber Direito no www.youtube.com/saberdireitoresponde, tudo junto também, ou no www.youtube.com/Saber Direito Debate, também tudo junto. Na próxima aula nós vamos tratar sobre a aposentadoria especial de servidor público. Obrigada e até a próxima.